Olá! Nesse terceiro vídeo da série Liderança Híbrida, eu quero trazer um tema bastante importante que a gente tem encontrado nas nossas conversas a respeito deste momento em que parte da equipe está à distância, parte da equipe está no escritório e como a gente pode fazer gestão à distância. Esse é o tema da gente hoje, para a gente começar a discutir gestão à distância. Tem muita conversa a respeito de era muito confortável quando estávamos todos presentes e nós tínhamos a possibilidade de levantar da nossa mesa, encontrar com alguém no corredor e já resolver alguma coisa rápida. É interessante porque antes do distanciamento social, da pandemia, as pessoas reclamavam disso. Diziam, não posso levantar para tomar um café, que alguém encontra comigo e já me passa alguma coisa. Era uma reclamação recorrente. Interessante que quando a gente perdeu isso, a gente começou a sentir falta. E parece que esta conversa de corredor, esta conversa na mesa, este jeito mais informal de trabalhar que nós temos, está fazendo falta. Ok, então vamos pensar que em alguns momentos nós vamos ter essa possibilidade, em outros momentos a pessoa com quem a gente quer falar está distante, está na casa dela, está num outro local. Então como é que a gente faz esta questão para resolver a facilidade versus a dificuldade e vice-versa das pessoas estarem próximas ou distantes da gente? Três coisas eu tenho dito para os líderes e para as equipes. Eu preciso de rotina, método e frequência. Todo líder precisa pensar nessas três palavras que vão nos ajudar na gestão à distância das pessoas. Então, eu preciso de método. Eu preciso entender que quando as pessoas não estão próximas, eu não posso acessá-las a qualquer hora, de qualquer jeito, porque eu não estou vendo as pessoas, então eu não sei o que as pessoas estão fazendo. Então, as mensagens instantâneas de WhatsApp, de Teams, esses contatos que aparentemente são instantâneos, ele é muito bom para quem emite a mensagem, mas nem sempre ele é bom para quem está recebendo uma série de mensagens e que tem que reagir a essas mensagens. Então nós precisamos organizar. Então eu preciso de método. Esse método vem com o alinhamento da equipe. O líder precisa combinar com a própria equipe como nós vamos fazer com as pessoas que estão presentes, com as pessoas que estão à distância. Que tipos de reuniões nós precisamos ter? O que substitui a conversa de corredor, a conversa no café? Então nós temos que colocar método nesse processo. Então, a primeira coisa que a gente precisa conversar é que o líder precisa abrir conversas e reuniões de alinhamento com a equipe. Por exemplo, substitui a conversa de corredor uma conversa rápida, frequente, à distância, com toda a equipe, todos os dias ou a cada 2 dias. Resolve o problema de conseguirmos tomar decisões rápidas, reuniões muito rápidas, específicas e pontuais. Então, não dá para encher a agenda de reuniões quando a gente tem uma atitude meio preguiçosa, que é como a gente não quer pensar num método, não quer colocar rotina. A rotina é ruim. Então, o que a gente faz? A gente enche as agendas de todo mundo de reuniões, o que se transforma numa rotina e uma rotina ruim para a produtividade da equipe. Então, o correto é, eu elimino o excesso de reuniões e eu penso em reuniões mais rápidas, mais frequentes e com modelos de liturgia de reuniões bastante específicos e rígidos. Nós vamos falar nos próximos vídeos sobre as reuniões que têm liturgia, sobre as rotinas,
feedback é muito importante, alinhamento é muito importante e saber como fazer reuniões é muito importante nesse momento híbrido. Tem muita gente tendo dificuldade, por exemplo, com reuniões onde metade das pessoas estão presentes e metade das pessoas estão à distância. O que a gente tem que pensar é por que as coisas chegaram nesse ponto? Por que eu tenho uma reunião muito importante em que essa é a configuração? Então, a configuração não pode ser aleatória. A gente marca a reunião e depois vê quem está onde. É o contrário. No próximo vídeo nós vamos falar das questões das reuniões e aí nós vamos falar da preparação dessa reunião. Então, o líder que vai liderar à distância, ele precisa remodelar toda a cabeça dele, ele precisa repensar no modelo. Tentar fazer liderança tradicional no mundo híbrido é uma liderança que eu chamo de liderança preguiçosa por não querer pensar nas coisas, não querer pensar nos formatos, porque dá trabalho, porque é cansativo, tem que organizar as pessoas. Mas esse é o trabalho do líder, ser o hub de produtividade da própria equipe. E não dá para decidir sozinho. A gente não pode colocar isso nas costas dos líderes, como, olha, você aí, líder, decide como é que a gente tem que trabalhar e eu fico esperando você me falar. Essa é uma responsabilidade compartilhada de todo mundo da equipe. A equipe precisa se posicionar. Qual o jeito que eu sou mais produtivo? Que dias é melhor eu estar no escritório? Que dias é melhor eu estar em casa? Não para mim, não para o líder, mas para a equipe, para o CNPJ, para a empresa que a gente defende e que a gente quer prosperidade. Nesse sentido, o líder precisa repensar junto com a equipe. Se nós não temos mais a proximidade o tempo todo, se nós não temos mais a conversa de corredor e no café, que rotina substitui isso? Como que eu faço para ter conversas e garantir espaço de tempo para as pessoas poderem produzir? Lembrem, quem está em reunião não está produzindo, está tomando decisão, está conversando, está alinhando, mas não está produzindo. Eu não estou fazendo as minhas planilhas, os meus relatórios, as minhas análises, os meus contatos com o cliente. Eu estou em reunião tomando decisão, então eu não estou produzindo. Quem está perdendo tempo em deslocamento também não está produzindo. Então, nós líderes, junto com as nossas equipes, precisamos pensar como a gente otimiza esse mundo híbrido. Então, nós vamos começar com a ferramenta de reunião, mas por hoje o alerta é como a gente repensa o trabalho. Sente com a sua equipe, converse com ela, escute as pessoas da sua equipe e comece a mover as pedras no tabuleiro de forma que a gente transforme as pessoas em pessoas mais produtivas para a equipe, para a produtividade da equipe. Nós vamos derrubar comando-controle, nós vamos derrubar que eu tenho que ver a pessoa para saber se ela está trabalhando, nós vamos derrubar excesso de reunião e nós vamos derrubar aquela desconfiança que eu tenho, será que a minha equipe está trabalhando ou não? A gente precisa evoluir passos à frente desse tipo de liderança amedrontada e preguiçosa para uma liderança corajosa, inteligente e produtiva. Espero vocês no próximo vídeo para a gente discutir esquemas e estratégias de reunião que permitam alinhamento e produtividade. Até lá, pessoal!